Amém, gente? Pode sentar então aí. Quer passar para cá, pastora? Esse banquinho aqui? Vai ficar tudo concentrado nessa coluna. Isso! Beleza. Então, a gente vai para hoje, para a última aula, ou para o último encontro desse assunto, pregação, noções básicas. É interessante que a palavra básico, de noções básicas, básico, ela carrega dois significados distintos, mas muito importantes para nós. Básico no sentido, sim, de introdutório. Então, apesar de a gente ter visto todas essas coisas, a gente entrou nesse assunto de maneira inicial, introdutória, né? Não pegou cada modelo de sermão na sua forma mais exaustiva, mais técnica, mais profunda, mas visitou de maneira introdutória todos esses métodos. Mas a palavra básico também fala sobre aquilo que é fundamental, é o mínimo, né? Então a gente visitou sim todas essas coisas importantes e eu espero sim que tudo isso de alguma maneira tenha te ajudado, te abençoado, te equipado para aquilo que Deus quer realizar através de você. Quero lembrar que se você por algum motivo perdeu alguma aula, gostaria de ouvir de novo aquilo que a gente falou, tem todos esses encontros gravados no YouTube, no canal da igreja lá, tá bom? Então, você pode acessar o Templo das Águias Maracanã, vídeos, já vai aparecer as aulas lá numeradas, de 1 a 6, tá bom? Então, hoje a gente vai para a última, eu diria assim que é uma aula conclusiva, uma aula que vai trazer algumas dicas práticas para nos ajudar a aplicar aquilo que a gente viu teoricamente anteriormente, tá bom? Então, pode passar o slide fazendo favor. Eu queria hoje trazer pelo menos 4 coisas importantes ali que vão cooperar para esse pregador elaborar o seu sermão. Não basta apenas ter a metodologia, não basta apenas saber como fazer. Eu posso até imaginar isso sendo como um curso de teoria e prática, né? Você se formar academicamente em alguma coisa te dá o passaporte, te viabiliza a oportunidade de integrar naquele específico mercado, mas não quer dizer que você já esteja completamente apto para fazer tudo que aquilo vai exigir de você. Eu diria assim que tem coisas como, por exemplo, o Elias até comentou ali no balcão, né? Eu fiz um curso de bombeiro civil, mas o que eu aprendi mesmo foi mexendo no negócio, né? Não foi no curso EAD. Então, às vezes, você vai ter acesso à informação da metodologia, mas a vida prática que vai te dar sustância, força, né? Para você poder fazer aquilo que você aprendeu teoricamente da melhor maneira prática, tá bom? Então, 4 dicas eu queria compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa muito importante para um pregador, além de saber como montar um sermão, como a gente viu anteriormente, a primeira coisa é ele ter um depósito de ideias. Ter um bom depósito de ideias. O que é um depósito? Alguém me ajuda a definir um depósito? O que é um depósito? Um lugar onde armazenamos coisas. Um pregador precisa ter um bom armazém de ideias, um armazém de criatividade, um armazém de argumentos. Ele precisa ter. E eu separaria, eu classificaria esse depósito de ideias como uma boa biblioteca e, às vezes, boas informações também. Acesso a boas informações. Vamos ver ali, ó. Diz assim, ó, sermões sólidos quase nunca nascem do improviso. Eu não coloquei jamais nascem do improviso. Coloquei quase nunca. Por quê? Porque em alguns momentos o pregador ele vai pregar improvisadamente. Me lembro, por exemplo, de um episódio, a gente se organiza antecipadamente aqui até para que a gente estude melhor, se prepare melhor, que a gente leva a sério o ministério da palavra. Mas teve uma ocasião, algumas ocasiões já assim, que o pastor Nel ia pregar a mensagem e aconteceu um imprevisto muito urgente aí, né, fora da igreja, e ele precisava dar aquela devida atenção
minutos antes do culto começar, então ele já me ligou na hora. O pastor Júnior, aconteceu uma situação assim, assim assado, eu estou indo atender pontualmente isso agora, mas é possível que na hora que o culto começar, eu não tenha chego, mas na hora que a palavra, for o momento da palavra, eu ainda não tenha chegado. Se organiza aí. E eu tive ali 10 minutos para me organizar para pregar. Por quê? Porque às vezes pode ocorrer a pregação do improviso. O que eu fiz? Eu acessei um depósito, que era o que eu tinha lido naquele dia, o que eu tinha pensado naquele dia. Talvez se ele tivesse me ligado 2 dias antes, você prega amanhã? Eu ia pensar num outro texto, ler outras coisas, me organizar antecipadamente, mas a necessidade exigiu de mim. Então eu não coloquei jamais nasce no improviso, mas quase nunca. Por quê? Porque na minha vida ministerial isso quase nunca mesmo aconteceu. Pouquíssimas vezes aconteceram, mas acontece. São exceções raras, tá? Sermões sólidos quase nunca nascem do improviso, mas nascem de um coração e de uma mente bem abastecidas. O pregador que alimenta continuamente o seu depósito dificilmente pregará vazio. Dificilmente ele vai chegar numa situação que vai falar assim, eu não sei o que dizer aqui agora. Na hora de se preparar, quando o cara chega na hora de pregar, pensando assim, eu não sei o que dizer agora, já é um problema grave. Na hora de se preparar, ele tem a oportunidade de pensar antecipadamente o que vai dizer. Mas se ainda assim ele vai fazer, é porque seu depósito está vazio. Veja que eu não estou dizendo que ele está vazio de Deus, que ele está vazio do Espírito Santo, mas ele está vazio de ideias. Vazio de direções, de clarezas, beleza? O depósito de ideias é uma das reservas mais valiosas do pregador. Uma biblioteca boa não serve apenas para consulta, mas para formar um repertório bíblico, teológico, histórico e pastoral. Além dos livros, o pregador deve manter os olhos abertos para ilustrações, histórias, acontecimentos e reflexões que edifiquem a sua própria alma. Quem vive atento acumula material que no tempo certo poderá enriquecer um sermão com verdade, clareza e aplicação. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Eu grifei de vermelho ali biblioteca e viver atento. Por quê? Porque eu compreendo que um bom depósito, ele se resume a essas duas coisas. Primeiro, uma boa biblioteca. Segundo, viver atento para captar boas ideias. Exemplo da segunda situação, viver atento. O pregador, ele sempre está atento se aquilo que ele está assistindo, ouvindo ou lendo, de alguma maneira, contribui e edifica a sua vida. Se sim, ele vai guardar isso em algum lugar, no seu coração, na sua memória, na sua biblioteca, porque ele sabe que se aquilo edificou a sua vida, em algum momento, quando ele for falar sobre esse específico assunto para os seus ouvintes, ele vai ter ali um argumento que vai contribuir muito, que vai fortalecer muito. Por isso que é muito comum, às vezes, você está vendo um pregador e ele vai citar uma literatura. É claro que ele não leu aquela literatura, ou muito provavelmente ele não leu um livro só para aquela pregação que ele está fazendo. Mas em algum momento da sua carreira ministerial, ele leu um livro e chegou um momento oportuno dele citar algo que gravou muito no seu coração naquela literatura. Um exemplo, ontem eu estava numa conversa acadêmica com alguns professores e a gente chegou num assunto e esse assunto foi ganhando clareza e direção e chegou um momento dessa conversa que eu lembrei de uma literatura e eu citei a literatura, o autor, e eles anotaram, por quê? Porque esse autor é um especialista daquilo que a gente está falando, e eu não sou, mas porque eu li especialista e guardei em algum momento, 10 anos atrás, lembrei e trouxe na mesa ali. Mesma coisa é para uma pregação. Uma história marcante, um testemunho marcante, está falando sobre cura. Ele vai lembrar do dia que orou por alguém e foi curado, ou do dia que recebeu a cura. E isso vai trazer, vai nutrir, fortalecer o argumento dele. Está dando para entender, gente? Um testemunho que ele viu, uma história, uma literatura, um filme. Quantas vezes você já viu um pregador falar de um filme?
Uma vez eu lembro que eu estava falando sobre a importância de mudar a forma de pensar, porque fomos mudados espiritualmente por Jesus, mas se não mudarmos a nossa forma de pensar, alinhados a essa mudança, não temos mudança real na nossa realidade. E aí eu peguei um exemplo de um desenho que eu vi quando era pequeno, Mowgli, o Menino Lobo. Que tinha um menino, que era menino, filho de homem, ser humano, mas que viveu com lobos e com gorilas. E ele pensava, apesar de ser homem, a mente dele era de animal ainda. E eu trouxe isso para a pregação, falei assim, ó, nós somos filhos de Deus, mas ainda estamos com o pensamento de homens caídos. Assim como o Mowgli, o Menino Lobo, era homem, mas seu pensamento era selvagem. Está entendendo? Então eu estou trazendo coisas de fora que não são bíblicas, mas que fortalecem, nutrem, deixam mais robusto aquilo que eu quero deixar bem clarinho para o ouvinte entender. Então, coisas que eu vou armazenando no meu coração, cara, de alguma maneira isso pode me ajudar. Por isso tudo que o pregador, ele sempre está atento. Uma frase, que frase legal. Ele pensa, essa frase faz sentido? Ela contribui em alguma área na minha vida com Deus? Contribui. Edificou a vida dele, ele guardou no seu depósito. Guardou num papel. Eu, por exemplo, há mais de 16 anos, eu tenho uma pasta nos meus arquivos ministeriais lá, onde eu guardo frases teológicas, explicações. Mais de 16 anos, eu já tenho milhares de frases. E elas estão todas organizadas por assunto. Quando eu vou pregar sobre perdão, tem uma pastinha, vou lá na letra P, paternidade, pecado, perdão. Clico no perdão, ele abre. Pum. Abriu o perdão, lá tem todas as frases. Por quê? Porque eu li um livro, grifei de amarelo, não fechei o livro, guardei, grifei de amarelo, li várias vezes, mas eu vou anotar lá. Agora eu não preciso ler o livro de novo. Está lá no livro tal, página tal, tem essa frase, o perdão é isso, é isso. Aí quando eu for pregar sobre perdão, vou abrir essa pastinha, já vai ter lá. Ó. Então esse livro fala sobre isso, vou dar uma refrescada, pego o livro. Estão entendendo? Então ele vive atento, vive esperto. Ele é uma esponjinha que vai absorvendo as coisas. E a outra coisa importante é a biblioteca. Eu trouxe aqui alguns livros que eles resumem, na verdade, a organização da minha biblioteca. Eu organizo a minha biblioteca em 4 coisas. A minha biblioteca tem 4 estantes, propositalmente. Cada estante tem um gênero literário. A primeira estante minha é essa daqui, ó, a estante onde eu guardo as minhas bíblias. Eu tenho mais de 10 bíblias. E elas não são só diferentes nas suas capas. Elas são diferentes na sua tradução. Eu tenho Bíblia na linguagem de hoje, tenho Bíblia NVI, nova versão internacional, tenho Bíblia NAA, nova Almeida atualizada, tenho Bíblia ARC, ARA, ARC 1969, tenho Bíblia em hebraico, tenho Bíblia em grego, tenho Bíblia judaica, tenho um monte de Bíblia. Por que isso? Quando eu vou ler um texto, cara, entendi esse texto aqui. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, cabeça do Líbano. Cabeça do Líbano. Vou ver em outra versão. E abro outra versão. Autoridade, rei do Líbano. Mas vou ver na judaica. Então ele tem várias versões. Vai trazendo cada vez mais clareza as diversas versões. Então, primeira prateleira é a Bíblia. Um pregador precisa ter pelo menos 2 Bíblias diferentes. Pelo menos. Uma Bíblia de tradução formal, uma Bíblia de tradução dinâmica. Eu já falei isso para vocês ou não? Já? Já falei? Então não vou nem gastar tempo aqui. Então precisa ter uma Bíblia de linguagem mais acessível, uma Bíblia de linguagem mais fiel. Tá bom? O segundo estante que eu separo, não estou dizendo que é uma regra, mas eu estou te mostrando como eu faço, caso você queira fazer, são livros de recursos. Diga recursos. O que ele faz para mim? Ele me facilita. Ele facilita meu trabalho de pesquisa. Ele facilita. Em vez de eu fazer um trabalho de formiguinha aqui, ó, exaustivamente,
Quero, por exemplo, assim, saber quantas vezes a palavra joelho aparece no Antigo Testamento. Eu teria que ler o Antigo Testamento e anotar todas as... Quantas vezes eu ia demorar? Mas eu quero saber quantas vezes a palavra joelho aparece no Antigo Testamento. Tem um livro que já faz isso para mim, que é esse aqui, ó. Concordância Bíblica. Eu vou lá na palavra joelho, tomara que tenha aqui agora. Que eu peguei um... Apareceu o pé, M-O-P-J-K-L, aqui. Jejum, jarro, jejuar, jantar, julgamento... Joelho, tem? Olha só. Aqui aparece a palavra joelho 5 vezes para mim. Ó, joelho, 5 vezes. Então é uma concordância bíblica. O que ela vai fazer para mim? Ela pega todas as vezes que essa respectiva palavra aparece na Bíblia para mim. Estou fazendo estudo sobre ficar de joelho. É importante para mim saber isso. Aí quando o pregador chega e fala que a palavra joelho aparece 5 vezes no livro tal, 8 vezes no livro tal, 2 vezes no livro tal. O cara falou, o cara leu e gravou. Não é que ele leu e gravou, ele leu isso aqui, ó, uma folha em 20 segundos. Mas alguém algum dia leu, grifou. Então ela otimiza o meu tempo. É um recurso que eu acesso. Está entendendo, Elias? Faz entender? Ó, então, uma concordância bíblica faz isso. Tem outra coisa que é uma concordância temática. Concordância temática é diferente da concordância bíblica. A concordância bíblica, ela vai pegar todas as vezes que aquela palavra aparece naquele respectivo livro. A concordância temática, ela vai falar assim, ó, tudo que a Bíblia diz sobre aquele tema. Ela é diferente da bíblica. A bíblica só vai te dar as referências. A temática vai organizar as referências como se fossem potes. Então, se das 100 vezes, por exemplo, é um exemplo, que a palavra amor aparece no livro X, aparece 100 vezes, a concordância bíblica vai te dizer, aparece 100 vezes. A concordância temática vai falar assim, ó, aparece 100 vezes, mas 15 vezes é para falar sobre o mesmo tipo de amor, sobre o amor de Deus. Outras 25 vezes é sobre o amor aos inimigos. Outras 35 vezes sobre o amor aos filhos. Então ela tematiza, ela organiza para você. Olha que legal. Aí quando que eu uso uma concordância temática? Quando eu vou pregar sobre um tema. Cara, quero pregar sobre amor. O pastor falou, ó, mês do amor, prega sobre amor. E aí eu vou... O que a Bíblia fala sobre amor? Eu sei que aparece amor, mas o que ela fala sobre amor? Aí a temática vai dizer, ó, fala sobre amor de Deus, sobre amor aos inimigos, sobre amor ao homem, sobre amor à mulher, sobre amor ao filho, sobre amar Deus acima de todas as coisas, sobre amar o Espírito Santo, sobre amar isso, sobre amar aquilo, sobre amar... Aí tem tanta informação, eu não posso dizer não sei o que fala, tem tanta informação aqui. Outra coisa do recurso, ó, a segunda prateleira é a prateleira do recurso. Então tem a concordância bíblica, concordância temática, comentário bíblico, que eu já mostrei semana passada, comentário histórico-cultural, que eu mostrei semana passada, que vai me contar como as coisas funcionavam na época. Por exemplo, uma pessoa de 1000 anos atrás escuta a palavra assim, escuta a palavra deputado estadual, de 1000 anos atrás, ele não sabe o que é. Uma pessoa de 1000 anos atrás vai ouvir a palavra deputado estadual, não sabe o que é. Mas nós ouvimos isso também da cultura da época e não sabemos. Legião do rei tal, não sei como funciona isso. A comentário cultural vai me dizer isso, como que era a cultura da época. Beleza? Ó, isso aqui é um dicionário, como eu também mostrei semana passada. O que é tal coisa? Ele vai me dizer o que é. Ó, lapela. Dicionário bíblico. Esse aqui é outro livrinho, exemplo de recurso, segunda prateleira ainda. Ó. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Você escutou o cara falar de Nogar. Quem que foi Nogar aí? Quem acertar quem é Nogar agora, sem ver no celular, dou R$100. Se tivesse ao vivo aí, ia valer para vocês também, mas não tá mais. Escreve no comentário. Ó, mas quem é Nogar? Chuta aí. Não sabe, né? Perdeu 100. Subi para 200, ó. Já tá vendo aí, né? Ó, mas eu sei quem é Nogar. Nogar.
do hebraico significa brilho, um dos filhos de Davi. Você sabia disso? Ó. Depois que conquistou Jerusalém, mudou-se de Hebrom para lá, e o novo rei tomou muitas esposas e concubinas. Nogá foi um dos seus muitos filhos. Parece em 1 Crônicas 3:7 e 14:6. Oh, já sei quem é Nogá. Um dos filhos de Davi. Vou fazer isso aqui no desafio bíblico. Quem foi Nogá? O cara aperta primeiro não sabe. Né? Quem foi Janai? Quem foi Jáfia? Esse aqui me explica quem foi todo mundo. Olha que legal. Ó, outro recurso interessante aqui, ó. Pregação transformadora. O que é isso aqui? Fernando Dias Lopes, um homem que tem, sei lá, pelo menos 30, 40 anos de ministério, não sei, não faço a mínima ideia, estou chutando. Mas ele contou aqui para mim, ó, 100 pregações dele. Ele falou, ó, eu prego décadas e eu vou compartilhar, dividir num livro 100 pregações minhas. Então, quando eu vou pregar, por exemplo, sobre amor, tô com uma ideia de amor, mas deixa eu ver o que o pregador mais experiente que eu já falou sobre amor. Ah, cara, que ideia boa, não tinha pensado assim. Ah, eu vou pregar sobre o Evangelho. Já li na concordância bíblica que fala sobre Evangelho, parece a palavra Evangelho 116 vezes. Já vi na concordância temática que o Evangelho é o que salva, que o Evangelho é uma mensagem que não muda, que o Evangelho tem o do reino e o da salvação e o eterno. Ó, já aprendi tanta coisa na concordância temática, mas deixa eu ver que um pregador mais experiente já pregou sobre o Evangelho, a singularidade do Evangelho. Ó, em primeiro lugar, o poder do Evangelho. Em segundo lugar, o propósito do Evangelho. Em terceiro, o alcance do Evangelho. Em quarto, a universalidade do Evangelho. Em quinto, a eficácia do Evangelho. Ele falou 5 coisas sobre o Evangelho. Cara, vou ler de novo. Recurso. Em 1 hora, olha quanta coisa eu já vi, quanta coisa me preparou. Então, às vezes a gente acha que o pregador chega de maneira mística ali. Acordei com um sonho, Deus me deu a mensagem. Deus pode fazer isso? Claro que pode. É óbvio que pode, ele pode todas as coisas. Mas um pregador que prega 3 vezes por semana, no meu caso, por exemplo, né? Dificilmente isso vai acontecer 3 vezes por semana. Né? Então, a gente precisa ter um bom depósito de ideias. A terceira prateleira, a primeira das Bíblias, a segunda dos recursos. Facilita. Isso aqui é o ChatGPT dos antigos, dos raiz. Ele pesquisa aqui, ó, rápido. Ainda que tenha que abrir a folha, ver o índice, mas ele facilita para mim, tá bom? Se é na época contemporânea, talvez nem precisava dos livros. Você perguntava para o ChatGPT o que era um senador na época. Ele ia te dizer, talvez você tivesse que conferir se aquilo que ele disse é realmente verdade. Mas quem disse que aquilo que está nos livros é verdade? Eu preciso às vezes conferir em 2, 3 para ver se é mesmo. Certo? A terceira prateleira, eu diria que é a prateleira da história. Eu trouxe aqui 2. Eu tenho, para cada prateleira eu tenho diversos livros, tá? Mas eu trouxe aqui 2 só para representar. História ilustrada do cristianismo. A terceira prateleira é da história. A história da igreja, a história do cristianismo, a história dos fatos. Então, por exemplo, assim, eu tenho lá histórias das mais diversas histórias. Por exemplo, o início de Israel, a história da igreja que a Bíblia não conta, a história do fim da vida de cada um dos apóstolos, a história da igreja do século IV até o século X, a história da reforma. A gente não tem na Bíblia, mas são fatos e eu preciso saber o que aconteceu. Como que a igreja chegou até aqui, se ali só vai contar para mim até Apocalipse? Ah, tem uma história, quero acessar essa realidade. Então um pregador precisa acessar a história. Por quê? Porque ou a história é só professora ou ela é a sua vara de correção. Não existe nada que a igreja viva que ela já não viveu anteriormente. Sabe quem se deu bem na pandemia? Quem aprendeu com a história. Como a igreja passou, suportou e triunfou sobre outras pandemias. Você acha que a Covid foi a primeira pandemia do mundo? Teve peste bubônica, aquelas máscaras de bico, teve diversas histórias, mas como que a igreja agiu nas pandemias? Ah, a igreja não fechava não.
A igreja ajudava as pessoas, visitava, aí veio um cara e falou, você vai fechar a igreja? Eu falei, não vou não. Nunca fechamos. Olha que legal. Mas não pode fazer culto. Tá, mas a igreja vai estar aberta. Por quê? Porque aprendi com a história. Perseguição política, pastor do céu, e o careca, e o Nine Finger vai fechar a igreja. Não vai. Mas como que nós vamos agir com perseguição religiosa? Vamos olhar na história. Você acha que é a primeira vez que a igreja vai ser perseguida politicamente? Não vai. Nem a terceira, nem a quinta, nem a 10ª. E nem a última. Então a história ensina muita coisa para nós. Tá bom? Primeira prateleira, Bíblia. Segunda prateleira, recurso. Terceira, história. E a quarta? A quarta eu pego temas. Temas os mais diversos. Por exemplo, trouxe aqui um livrinho. A malignidade do pecado. Vou pregar sobre pecado. Cara, tem um cara que escreveu um livro sobre pecado. Será que ele manja ou não manja do negócio? Manja, então eu vou ler. Se eu tenho conhecimento suficiente para escrever um livro sobre um assunto, eu não vou ler. Às vezes o cara levou quanto tempo para fazer esse livro aqui? 1 hora? Não, 1 hora você não faz nem a capa. Levou décadas para fazer um livro, que você lê em 1 hora. Você pega a informação de um cara, o depósito dele de 10 anos em 1 hora. Vou pregar sobre o reino de Deus, vou ler um livro do reino de Deus. Vou pregar sobre casamento, vou ler um livrinho de casamento. Então o pregador ele tem um bom depósito. Até aí tudo bem, gente? Fácil de entender? Sim ou não? Então tá bom. Segunda dica que eu dou para o pregador, pode passar lá, Jeff. É como surgem os temas da pregação, pastor? Como que nascem os temas da pregação? Essa é uma dúvida legal, né? Uma curiosidade boa. Lá, ó. Um dos grandes desafios do pregador não é apenas como pregar, mas sobre o que pregar. Muitos imaginam que o tema de uma mensagem surge em momentos extraordinários, uma inspiração repentina e quase mística. Embora Deus possa sim trazer ao coração do pregador percepções imediatas, na maioria das vezes o surgimento dos temas acontece por meio de um processo, sim, espiritual, mas bíblico, pastoral e devocional. O tema também não deve nascer da pressa, nem da ansiedade de ter que pregar alguma coisa, mas de uma consciência sensível à palavra, da realidade da igreja e da direção de Deus. Primeira coisa, o pregador ele não é um caça-palavra. A Bíblia não é um caça-palavras. Vou ler a Bíblia para mim achar uma mensagem. Já está errado. Não está errado estudar a Bíblia para criar uma mensagem. Esse é o modo correto, mas está errado só ler a Bíblia para ter uma mensagem. Aquilo ali virou um caça-palavra para você. Daí não virou a palavra de Deus para te abençoar e falar com você. Virou só para você ver o que Deus vai falar com os outros. Aí já era, meu amigo. Né? Então, como que surgem os temas na Bíblia? Primeiro, os temas surgem da convivência com a Escritura. Muitas vezes o tema não precisa ser inventado, ele precisa ser descoberto. Se você está lendo a sua Bíblia sempre, em algum momento, alguma coisa daquilo que você está lendo vai chamar a tua atenção para virar assunto de uma mensagem. Quando você for chamado para pregar, você não vai ter que criar um tema, você já tem algo oriundo da tua vida devocional. Está dando para entender, sim ou não? Segundo ponto ali, os temas também podem surgir das circunstâncias da vida e da igreja, né? Observando realidades. Vou pegar um exemplo também. Teve a pandemia lá, foi um prato cheio para os pregadores. Pandemia, gente doente, vou falar sobre cura. Pandemia, gente doente e desenganado, dificilmente eu vou para casa, vou pregar sobre Deus dá causas impossíveis. Pandemia, medo nos corações, quero pregar como ter segurança em Deus hoje. Pandemia, desafiou as pessoas a crer no futuro, quero pregar sobre esperança hoje. Pandemia, não está difícil, daí meu marido perdeu o emprego, hoje eu quero pregar sobre o cuidado de Deus. Está entendendo ou não? A pessoa observa a realidade traz necessidade e a Bíblia tem resposta para tudo. Agora, não vou fazer isso, mas poderia, domingo agora, pregar sobre guerra. Abra lá sua Bíblia, Mateus capítulo 24, e haverá guerras e rumores de guerras. Amém? Vamos orar, irmãos? Quero falar hoje sobre um grande sinal da vinda de Jesus. Posso pregar sobre falta de amor, guerra.
É interessante, a guerra é o seguinte, ela é produzida por homens que se conhecem e se odeiam, mas faz pessoas que não se conhecem e não se odeiam se matar. Quem se conhece e se odeia não se mata, mas quem não se conhece e não se odeia se mata. Eu quero falar hoje sobre amor ao próximo. Começou com a introdução. Tá entendendo? Surge da vida real. Realidade. Terceiro ponto ali, ó. Temas são sugeridos. Às vezes não nasce da minha leitura bíblica e nem nasce daquilo que eu observo, mas nasce do que alguém observou ou do que alguém leu. Muito comum. Por exemplo, o pastor me ligou esses dias, pastor, pode vir pregar aqui tal dia? Posso, vou ir pregar tal dia. Tem tema, pastor? Já pergunto para ele. Ele fala, não, pregação é livre. Então ele deixou à vontade para falar sobre algo que Deus está falando comigo. Mas já aconteceu lugares me chamar, ó, conferência da família, o tema é família. Eu quero que você pregue sobre família. Eu falo, então tá bom, por quê? Porque ele orou, aquele pastor orou. Ele falou, Deus, o que você quer falar? Família. E ele, então tá bom, família. Então o tema já veio sugerido para mim. É mais fácil ainda, já cortou parte do processo. Beleza? Tá aí tudo bem? Pergunta. Os congressos antes, né, quando a gente congregava no culto de mocidade, círculo de oração, sempre tinha temas, né? E os temas normalmente eram versículos bíblicos, né? Olha só. Tinha que pregar em cima daquilo. Você viu? Então, porque provavelmente o dirigente, né, que era o nome daquela época, ele recebeu uma direção. Ou de um líder que orou, ou da sua própria devoção ali, de sua oração. Né? Beleza? Então os temas eles nascem assim. Não é nada, meu Deus, estava orando, de repente caiu uma folha seca no dedo do meu pé. E aí virei e estava escrito fé. Ah, eu vou pregar sobre fé, então não é assim. É geralmente desse jeito aí, tá bom? Tá bom, Pri? Beleza? Então vamos lá. Terceira dica para o pregador lá. Terceira dica, pode passar o slide. A melhor abordagem para o texto, essa dica é importante. Qual é a melhor abordagem para o texto? Isso você tem que entender. Às vezes você já sabe qual porção da Bíblia você vai pregar. Deus já falou fortemente no teu coração. Pastor, Deus colocou no meu coração para falar sobre João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tá, Deus te deu o que pregar, mas Ele não vai te dizer como você vai fazer isso. Isso aí é teu preparo que vai te ajudar. Né? Então, o que eu vou fazer? De maneira inteligente. Eu vou baseado nos métodos que eu estudei ali. Quem lembra dos métodos? Eram 4, vamos lá, vocês lembram. Primeiro, qual que era? Começa com T e termina com CO. Qual que era? Temático. Segundo método era o devo. O terceiro era o textual, o terceiro. E o quarto é o expositivo. Então o que eu vou fazer? Eu olho para aquele texto, Ju, e falo assim, qual é a melhor forma de eu abordar esse texto? Perceba que eu não sou pregador de um método só. No meu exemplo aqui. Ah, não. Tudo que eu vou fazer tem que ser temático. Cara, dá. O problema é que às vezes eu vou ter muita dificuldade. É igual uma ferramenta. A chave de boca é muito útil, né? Você vai regulando ela lá, muito útil para tudo. E ela faz muita coisa. Mas vai chegar uma hora que ela vai até abraçar o que você precisa, mas ela não vai servir propriamente para aquilo. Às vezes uma outra ferramenta ali aperta aquilo ali melhor. Então, dá para ser só temático naquilo? Dá, só que você vai ter mais dificuldade. O ideal é que você olhe para aquele texto e fale assim, qual é a melhor maneira de eu abordar esse texto aqui? João 3,16, eu acho que a melhor maneira de abordar é textual, eu acho. Por quê? Porque é só recortar o textual, lembra?
Recortar as afirmações. Então, a primeira afirmação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A primeira coisa que eu recorto é essa. Quanto é tal maneira? Ninguém sabe o que é. Do mesmo jeito, todo mundo é incapaz de medir o tamanho do amor de Deus. Hoje já tem a primeira coisa, que deu o seu filho. Opa, o amor de Deus é sacrificial. Cortei a segunda coisa. Para todo aquele que nele crê, a importância da fé. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus chamou o homem para viver para sempre. Já entendi 4 coisas num versículo. Melhor abordagem. Se fosse temática, o que seria? Amor de Deus. Mas o que eu vou falar sobre o amor de Deus? Ia ter que pensar. Se for expositiva, beleza, está falando sobre o amor de Deus, mas para quem Deus está falando? Para Nicodemos. Por que Deus está falando? Porque era um cara que já se achava o bambambam e não tinha nem nascido de novo ainda. Para o cara nascer de novo, ele tem que ouvir o beabá, amor de Deus. Então eu tenho que pesquisar. É o melhor método, mas é o mais exaustivo. Eu acho que eu vou ficar com o textual mesmo. Entendeu? Então, uma maneira inteligente é sempre que você for estudar um texto da Bíblia, dá uma revisadinha nos 4 modelos lá e fala qual que é o melhor que serve para esse texto, que vai me ajudar a tirar mais água daqui. Beleza? Tudo certo até aí, gente? Pergunta. Fala, Sabrina. Que você levantou a mão aí? Eu posso falar porque a câmera não filmou, né? Daí eles acham que você levantou mesmo a mão. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Dionete, Joe, Elias, Alex, né? 4, né? Qual que é o... Podem utilizar os 4? Os 4 modelos? Sim. Temática, devocional, textual ou expositivo. Tá bom? Ali tem 3 ali, porque o ChatGPT ele fez o desenho para mim ali. Eu digitei assim, escreva uma página na Bíblia do lado dos modelos de sermão. Ele não pegou os 4, fez 3. Mas esses 4 modelinhos, tá bom? Beleza? Que a gente tem uma aula para cada um. Se você quiser conferir, é só acessar o canal da igreja lá. Olha lá, o texto. Cada texto bíblico combina melhor com o tipo de abordagem. Narrativas e histórias, por exemplo, costumam funcionar bem numa linha devocional ou expositiva. Verdade. Se eu pegar uma história, é muito mais fácil olhar para essa história. A mulher que Jesus curou. Opa, eu já tenho, nessa declaração, nessa frase, eu tenho 3 coisas. A mulher que Jesus curou. Opa, então já tem 3 coisas para me observar aí. O que a mulher fez, o que Jesus fez, ou como olhou para ela, e o que ela precisava e que eu posso precisar, a cura. Muito mais fácil. Quero falar hoje, baseado nesse texto, 3 coisas aqui. Primeira coisa que eu quero ver é a necessidade dessa mulher. E aí eu vou abordar a mulher. Segunda coisa é como Jesus vê a nossa vida. E aí vejo Jesus. Ele olhou, ele ouviu, ele disse sim, ele disse não. E em terceiro lugar, ele curou essa mulher. Como curou? Curou do quê? Tinha cura, não tinha? O que ele ensinou depois da cura? O que eu aprendo? O que parece comigo, o que não parece? Tá dando para entender, gente? Então tá. Já os textos doutrinários, como epístolas, pedem mais explicação, sendo adequados à abordagem textual e expositiva. O bom pregador deve perceber a natureza do texto e escolher a forma mais apropriada para pregá-lo. Então, por exemplo, assim, uma abordagem textual ou expositiva. Vai pegar um texto do apóstolo Paulo lá, 1 Coríntios capítulo 13. Né? O amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crê e tal. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu fizesse isso e aquilo, se não tivesse amor. Se eu fizesse aquilo, mas não tivesse amor. Aí não tem Jesus, não tem mulher, não tem cura. Opa, então a devocional é mais difícil. Mas aí eu iria para uma textual. O que é a palavra principal daí é o quê? Amor. Então o que ele está falando sobre amor? Está falando o que o amor é e o que o amor não é. Que legal. Então hoje quero falar 2 coisas importantes sobre o amor. A primeira é o que ele não é. Primeiro, amor não é dom. Ele está falando lá que não é. Amor não é isso, amor não é aquilo, amor não é aquilo outro. Em segundo lugar, quero dizer o que o amor é. O amor é sofrer, o amor é dar, o amor é participar, o amor é servir. Está entendendo? Então, por quê? Porque cada texto exige uma abordagem. Exige não, mas sugere ou facilita se tiver uma abordagem diferente. Tá aí tudo bem, gente? Beleza? Pergunta? Comentário?
Vou achar ou que vocês estão entendendo tudo ou que vocês não estão entendendo nada. O que é para mim achar? Salada. Pode falar, meu bem. A gente observa muito que empregadores que tem uma palavra certa, mas esqueci dessa agora, rascunho, como que é o Esboço. tem empregador que não. Sim. A maneira de pregar com o esboço. É correto? Assim? Oh. Porque às vezes você... É a única correta. Você escreve, você deixa ali tudo certinho, mas no momento você, às vezes até se perde ali, Sim. ou outra coisa que nem Sim. escreveu, mas lembrou. Certo. A pergunta da Sabrina foi a seguinte: eu vejo que tem pregadores que usam esboço e pregadores que não usam esboço. Quero fazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, há pregadores e pregadores. Há pregadores que você acha que ele não tem esboço, mas ele tem. Está escrito na Bíblia. Um exemplo, Pastor Nel. Alô, Pastor Nel não usa esboço, sabe? Mas você pega a Bíblia dele e ele anotou o esboço do lado ali, ó. Não parece, mas ele tem. Ele... Jorginho, Pastor Jorginho. E eu não sou assim. Por quê? Porque no lado da Bíblia não cabe tudo que eu quero escrever. Por isso você vai ver eu levantando várias folhas lá. Tá bom? Tem pregadores e pregadores. Qual que é certo, pastor? Se o pregador estiver seguro para falar o que Deus colocou no seu coração sem anotar, fechou. Mas quando é um outro exemplo de alguém que sobe sem esboço porque não estudou, esse exemplo não é um exemplo a ser seguido, é um erro. Mas não quer dizer que o cara que subiu sem esboço não está preparado. Está preparado. Às vezes ele já pregou aquele sermão 10 vezes, está tão dentro dele que ele já decorou, que é o que acontece com o conferencista. Você vai numa conferência e fica de boca aberta. Eu fui numa esses dias e o pregador, abra lá a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo tal, e a igreja abrindo. E ele começou a recitar o que estava escrito, 10 versículos. Decorou. Meu Deus, as pessoas falam, nossa, esse homem sabe a Bíblia de cor. Não é, ele pregou 5 vezes aquela semana aquele texto em 5 lugares diferentes, 5 cidades diferentes. Está dentro dele. Uma vez eu ouvi um pastor dizer aquilo, né? Um conferencista, alguém que faz campanha, precisa ter uma pregação para 1000 igrejas. Sim. Mas o pastor local tem que ter 1000 igrejas. Mensagem para uma igreja. Exatamente. Isso mesmo. Um conferencista precisa ter uma mensagem para 1000 igrejas, o Carlos disse. Mas um pastor local precisa ter 1000 mensagens para uma igreja, é ou não é? Vocês vão me ouvir falar hoje, me ouvir falar quinta, vão me ouvir falar domingo 2 vezes ainda. Só aí já, se eu falar a mesma coisa que hoje domingo, você vai levantar e vai embora, pastor. Não lê a Bíblia. Entendeu? Então, o esboço é importante. Por quê? Porque em algum momento, se eu esquecer, é 1 hora falando de alguma coisa importante, eu olho ali e recapitulo, recobro o que eu tenho para falar. Então eu sempre vou recomendar o uso do esboço, por quê? Porque ele vai sempre te calçar, ele vai sempre te dar segurança para você falar aquilo. Às vezes você está nervoso, né? Você olha lá, opa, dá uma lida, lembra você, o nervosismo dá branco, principalmente nos mais inexperientes. Né? Então o esboço é bom. Sem contar que quando abre parênteses na mensagem, né? Para poder voltar exatamente. Não perder o foco, né? Quando é ruim não usar esboço? Quando não estou preparado. Mas quando já é um pregador experiente, ou ele já pregou diversas vezes aquela mensagem, ou ele tem segurança no que vai falar. Está tranquilo, o nervosismo não faz ele esquecer. Se esquecer, ele vai bater o olho e é aqui o verso 3. Que é o que o pastor Nel faz muitas vezes. Tá bom? Mais algum comentário aí, gente? Então vamos para a 4ª dica. Pode passar lá. Jeff, fazendo favor. O tempo do preparo. O tempo do preparo. Isso é importante. Isso é importante. Não é mensagem de micro-ondas, irmãos. Não é. Uma vez perguntaram para um pastor assim, é uma historinha, né? Graças a Deus é uma historinha só. Perguntaram assim, pastor, quanto tempo o senhor leva preparando a mensagem para o culto de domingo? Ele fala assim, eu venho preparando da minha casa até a igreja.
5 minutinhos de caminhada ali, faço questão de vir andando, meditando, pensando no Senhor ali que eu vou falar para vocês, eu chego com uma palavra fresca. 5 minutos de caminhada, eu fui preparando a mensagem. Aí a liderança daquela igreja, a igreja pagava o aluguel do pastor, né? O pastor veio de outra cidade. O que ela fez? Ela pegou a casa do pastor, que era 2 quadras da casa dele, e mudou ele para 50 quilômetros da igreja. O que ele estava dizendo, pastor? Tuas mensagens estão ruins, tuas mensagens estão mal preparadas, você precisa de mais tempo para preparar a mensagem. Então, daqui 50 quilômetros, você vai levar pelo menos 1 hora para chegar até a igreja. E vou dizer para vocês, 1 hora é muito pouquinho, muito pouquinho. 1 hora é o tempo que você leva pregando, para você pregar. Vou dizer para vocês a minha realidade, já foi maior, hoje é menor. Mas para mim pregar, para eu pregar pelo menos 40 minutos, eu preciso de pelo menos 8 horas de preparo. Pelo menos. Mas uma pergunta, 8 horas você meditando naquilo que vai fazer ou 8 horas preparando o esboço? Se eu começar do zero, 8 horas. 8 horas. 8 horas. Algumas vezes que eu usei isso, por exemplo, eu pegava a semana inteira meditando naquilo, mas na hora de preparar o esboço dava variação. Às vezes em 5 minutos preparava o esboço, às vezes ficava 5, 6 horas para preparar o esboço. Não, eu preciso de no mínimo 8 horas, não é o máximo. Preparar o 8 horas esboço. Do zero. Não estou sabendo que vou pregar. O pastor me chamou, vai pregar. Eu preciso de 8 horas no mínimo, sentado, lendo, orando, pensando, escrevendo, pegando meus depósitos, lembrando das histórias, ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Eu preciso de no mínimo 8 horas. É difícil demais eu fazer uma mensagem em menos tempo. Consigo, já fiz, mas não é o que eu gosto de fazer. No mínimo, agora o que você precisa de conforto, pastor? Pelo menos 1 semana. Mas você vai se dedicar só a isso 1 semana? Não, vou intervalar. Vou fazer isso, depois faço outras coisas, mas aquilo vai ganhando proporção no meu coração, o que diz ali. O tempo de preparo do pregador revela o valor que ele atribui à mensagem que vai entregar. Eu quero entregar uma coisa boa ou ruim? Boa. A igreja de Jesus é digna. O ministério da palavra é digno. Eu não posso ser um relaxado e te desrespeitar e desrespeitar a palavra de Deus e o ofício pastoral dessa igreja, entregando qualquer coisa para você. Quando um pregador sobe despreparado, você olha aqui minha careca, você vai ver ela se torcendo. É um desrespeito. Então assim, preparar-se bem não é apenas montar um sermão, mas é amadurecer a mensagem no coração, organizar as ideias, compreender o texto bíblico. Uma mensagem apressada pode até ter forma, mas dificilmente terá profundidade, precisão e clareza. Dificilmente. Leva tempo ver a concordância bíblica, leva tempo ver a concordância temática, leva tempo ler o comentário histórico-cultural, leva tempo ler outras versões da Bíblia, leva tempo ouvir o pregador mais experiente, ler o livro temático sobre isso, ler a história de leva tempo. Mensagem boa, tempo bom. Mensagem ruim, faz de qualquer jeito. Miojinho. É um miojinho. Miojo. O que é gostoso? O macarrão caseiro que o cara faz a massa. Cara, igual da Pão, macarrãozão e tal. Ou miojo. Cada um tem seu preço, seu custo. Né, Carlos? Pode falar. A minha pergunta é assim, porque preparar a mensagem não é só o esboço, né? É o antes e o depois do esboço. E ver se eu estou correto. Pode falar. Errado. Porque o antes de preparar o esboço, você vai meditar naquilo que você vai pregar. Sim. Eu vou pregar sobre... Isso mesmo. Por exemplo, assim, a última palavra que eu trouxe para a célula foi pregar sobre Pedro andando sobre as águas. Mateus 14. Sim. Eu fiquei 1 semana antes meditando isso. Naquilo. Já é o preparo do sermão. É o preparo do sermão. Então eu fui aquilo e tal. Então meditando naquilo surgiu os tópicos. Depois dos tópicos surgiu o tema. Depois do tema eu organizei aquilo. Depois de organizar aquilo, eu não uso muito concordância. Hoje eu vou mais pesquisando no YouTube, recursos, pesquisando
no YouTube, pesquisando no chat, eu vou pesquisando. Depois disso, aí eu prego ela umas 5, 6 vezes no espelho. Aí, ó. Vou preparandinho ali, 5, 6 vezes. Então, para mim, o tempo que você diz é todo isso, né? Tudo Não isso. Só o preparar Não, tudo isso. Tudo isso. Ó, vou dizer para vocês como eu faço quando eu tenho liberdade de tempo. Não tenho pressa. Tá bom? Então, eu já sei o texto que eu vou pregar. Eu vou ler aquele texto um dia inteiro, eu vou ler só ele. Vou ler ele. Vou sentar agora comer. Vou dar uma lida naquele texto. Vou sentar no sofá agora, vou dar uma lida naquele. Vou orar aquele texto. Eu vou ler, até ele entrar dentro de mim, eu imaginar ele, decorar as pessoas. Tinha 5 pessoas, uma mulher, 3 homens, uma criança e Jesus. Eu vou ler, e entrou a história dentro de mim, entrou o texto. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou estudar esse texto. Eu vou sentar em algum momento da minha semana lá e vou ler. O que o comentarista fala sobre isso? O que o pregador já falou sobre isso? O que a outra Bíblia fala? Concordância fala sobre isso. Tem alguma coisa na história relacionada a isso? Eu vou ler. Cara, vou enchendo de informação, ó. Quanta informação já tenho? Aí, quero mais informação. Vou ver se tem algum podcast de um especialista sobre aquilo. Vou ouvir uma pregação que alguém já fez sobre isso. Vou ver se eu tenho um livro temático sobre isso. Ou tenho. Vou falar sobre perdão de Deus, eu tenho livro. Só um minutinho, terminar só assim. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou colecionar informações sobre o que eu vou pregar. Então, eu tenho texto e agora eu preciso colecionar as informações para aquilo. Tá entendendo, gente? Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ruminar aquilo. Vou mastigar aquilo. Mas como que eu vou mastigar? Igual a minha filha come Kinder Ovo em 2 bocadas? Não, eu vou mastigar igual meu pai me forçava a mastigar, Gil. Ele falava 20 vezes antes de engolir, nem precisava. Tinha medo de me afogar o homem 20 vezes, cara. Mas beleza, por isso que eu coloquei ali a criança chupando laranja e o cachorro roendo o osso. E o homem gastando tempo ali. O cachorro, como que o cachorro rói o osso? Ele pega o osso que ganha e destrói na hora? Não. Você que já teve cachorro grande, já passou na sua, pegou aquela isoção, o que você faz? Você joga para ele lá, ele vai passar 1 hora ali limpando os dentes no osso. Aí, volta de novo. amanhã ele está lá no osso de novo. De tarde está no osso de novo. O osso já perdeu a cabeça, a cartilagem, tudo, mas ele está ali, beliscando. Não é assim? Eu faço isso, igual um cachorro rói o osso, eu vou roendo o texto. Vou roendo, vou pensando. É igual uma criança chupando laranja, lá, ela vai, morde com gosto e até sair tudo daquela laranja. Ele come até o bagaço ficar branco. É ou não é? É, eu também. É. Você, igual chupa aquele geladinho, assim, você chupa ele até ficar só o gelo, assim. Ele, igual chiclete, você masca até sair o gosto. Tá comendo só aquela borracha lá, não é verdade? Então, é assim que eu faço. Eu leio o texto, juntei o material e daí eu começo a pensar. Pensei um monte de coisa. Eu falei que pensei o quê? Um monte de coisa. O que eu vou fazer, Joe? Eu vou sentar e vou falar as 3 principais. Eu pensei um monte de coisa, mas as 3 que mais me chamaram a atenção. A, B, C. Eu já tenho os 3 pontos da minha mensagem. Isso tudo já fiz em 3, 4 dias. Aí o que eu vou fazer no dia seguinte? Aquele dia, eu vou meditar só na letra A. Eu esqueci a B e a C. Agora eu quero pensar só na letra A. Hoje meu devocional vai ser sobre a letra A. Sobre aquela parte lá. E aí o que, por quê, onde que a Bíblia diz, aconteceu na minha vida alguma vez, sabe alguma história sobre isso? Tal. Cara, tanta coisa. No final do dia eu vou sentar e vou escrever só a letra A. Primeira coisa, tá. No outro dia eu vou pegar essa folha de letra A e vou deixar de lado. Fazer a mesma coisa com a B. No outro dia, a mesma coisa com a C. No final dos 3 dias, eu já tenho o primeiro, o segundo e o terceiro ponto escrito. O que eu faço no 4º dia? Sento e leio tudo 3, 4, 5 vezes. Cara, talvez eu dê uma mudada aqui, porque essa parte está destoando dessa. Talvez eu tire isso aqui, coloque isso aqui. Aí vou chegar domingo aqui, prontinho para pregar para você. Eu escrevi tudo.
Eu escrevi coisas que eu pensei segunda, terça e quarta. Eu li. Você entendeu? É serviço, irmão. É serviço. Pregar a palavra de Deus de maneira séria é serviço. De qualquer jeito é de qualquer jeito. Mas séria é serviço. É assim que eu faço. Demora. Às vezes eu tento fazer isso em 8 horas. Você já viu que é difícil. Às vezes eu tenho que fazer isso em 8 minutos. Tenho. Mas daí é a experiência. Não é a minha primeira vez, já prego 20 anos quase. Aí, entendeu, gente? Beleza? Joe, pode comentar, não esqueci. O que era? Era como se fizesse cintura mesmo. Se via todas as ideias e ia anotando, ou se primeiro armazenava elas todas para depois sentar e anotar elas. Entendi. Uma dica de organização das ideias. Primeiro, eu separo elas. Porque se eu não separar, vai confundir uma coisa da outra. Eu separo o que é verde, o que é vermelho, o que é azul. Separei e anotei para mim não esquecer do verde. Quando eu olhar, eu sei que é verdade, lembrei do verde lá. Aí o que eu faço? Quando eu vou pensar no azul, eu viro as costas para o vermelho e para o verde e só penso no azul. Esgotei o azul, escrevi, agora eu esqueço o azul. O verde. Eu tinha pensado uma coisa do verde mesmo importante, ainda bem que eu anotei. Vou pensar amanhã só sobre isso. Então as anotações vai acontecendo durante Eu vou anotando no meu celular. Eu criei um grupo comigo mesmo chamado Pregação. Aí eu vou escrevendo ali, ó. Aí quando eu sento no sábado para escrever a mensagem que eu vou pregar no domingo, eu olho as anotações minhas e vou organizando elas ali. Fechou, gente? Pergunta ou comentário? Carlão, mais alguma coisa? Não? Por favor. Falar mais sobre os pregadores que nós que mais do que o estudo, mais do que a preparação, mais do que tudo isso, quando você sobe, o temor, né? Sim. Tudo aquilo. Sim. E também a gente ouve muito falar assim, que o pregador primeiro a palavra falou comigo. Sim. Né? Esse tratamento assim, eu perguntando para você que Sim. é um pregador, é real. Real. A Sabrina comentou assim sobre o temor do pregador, além do seu preparo, e se aquilo que eu vou falar aos outros, primeiramente falou meu coração. Então, primeira coisa, o pregador ele tem que ter o temor. Ele está entendendo a responsabilidade. Eu estou dizendo para vocês o que Deus está dizendo na palavra. Se eu disser para vocês que Deus está dizendo uma coisa que Ele não disse, duas coisas muito sérias vão acontecer. Primeiro, você pode tomar decisões muito erradas na sua vida, baseados na palavra que você ouviu, que é a palavra de Deus, mas que aquele pregador não pregou a palavra de Deus. Segunda coisa muito grave, Deus vai me cobrar seriamente isso. O que me faz, irmão, se preparar pelo menos 8 horas, não é fazer você elogiar a minha pregação. O que me faz se preparar pelo menos 8 horas é me certificar de que eu estou dizendo aquilo que é mesmo. Se falar de verdade, verdade. Porque se eu falo alguma coisa sem ter pensado muito se é aquilo mesmo, eu corro um sério risco de falar precipitadamente algo que não é o que a Bíblia está dizendo. E se eu digo algo em nome de Deus que não é o que a Bíblia está dizendo, estou dizendo em nome de Deus uma coisa que Ele não diz. E aí, meu amigo, então o temor eu tenho sempre, não só na hora de pregar, mas pode ver que antes, esse tempo de preparo é de temor, não é medo de passar vergonha. Humanamente falando, vou falar para você, humanamente falando, e muita, pureza mesmo no meu coração. Eu tenho tempo e formação suficiente para nunca mais eu passar vergonha na minha vida nisso. Mas eu não quero não passar vergonha. Eu quero ser boca de Deus para as pessoas. Então, o temor lhe precede o preparo mesmo. E quer saber se um homem teme a Deus? Veja o quanto ele se prepara. Segunda coisa que você falou para mim. Se a mensagem fala comigo primeiro.
são duas coisas importantes: a hipocrisia e a verdade. No começo do meu ministério, eu evitava pregar coisas que eu ainda não conseguia viver, porque eu tinha muito temor a Deus e zelo de não ser uma pessoa hipócrita. Puxa, como que eu vou falar para o irmão amar o próximo nessa profundidade se eu ainda não amo? Então o que acontecia? Eu acabava resumindo a vontade de Deus aquilo que o mero pregador inexperiente vive. Eu estava, em outras palavras, dizendo assim: você só pode falar para a tua igreja, através de mim, aquilo que eu consigo fazer. Então não. Quando eu entendi que eu sou a boca de Deus e não sou o filtro de Deus, que eu preciso dizer o que Deus quer e não aquilo que eu consigo fazer e só o que eu consigo fazer, foi libertador para mim e abençoador para os meus irmãos. Porque eu parei de limitá-los a mim e comecei a fazê-los olhar para a Bíblia. O papel do pregador não é só dizer aquilo que ele consegue fazer, é se preocupar com tudo que ele diz, viver também, mas é dizer o que a Bíblia diz. E eu não estou aqui dizendo o que eu faço ou não faço, estou aqui dizendo que todo mundo precisa ser. Então, claro, a gente tem que ter o cuidado de não ser um hipócrita. Você tem que dar o dízimo, não ser dizimista. Você tem que amar e não amar. Você tem que casar e não casar. Não. Eu tenho que viver e me preocupar com tudo que a Bíblia diz. Sem hipocrisia, se esforçando de maneira legítima. Mas eu não posso limitar os irmãos também a viver o que eu só consigo, né? Então a Bíblia é toda a vontade de Deus para todo homem em todas as épocas. Precisamos pregar tudo. Então, outro aspecto ali, ela fala o teu coração? Se fala. Primeiro apanhar. Tem vezes que está falando tanto comigo que eu falo, dá uma mensagem boa, Deus fala, mas não é uma mensagem. É para você mesmo, seu boca de sacola. Você quer largar para os outros, mas é só para você, Tó. Eu entendo, cara, é para mim. Em algum momento da minha vida, se Deus quiser que eu pregue para as pessoas, eu tenho experiência para dizer isso também. Mas nem tudo que Deus fala comigo é para vocês também, às vezes é só para mim. Mas muitas coisas que me abençoam, eu entendo que Deus quer abençoar, porque Ele ama igual. Muitas coisas que me salvam de mim mesmo, vai salvar você, por isso que eu compartilho. Né? Então, fala conosco com certeza. Assim como eu, antes de casar, já preguei em conferência de família. Não tinha filho, não tinha esposa, só tinha noiva e preguei em conferência de família. Mas pode? Perceba que o pregador não prega a vida dele. Ele prega a palavra de Deus. O que habilita o pregador para falar é a palavra de Deus. Davi disse no Salmo seguinte: sou mais sábio que os anciãos, porque a palavra de Deus me faz. Então o que ele está dizendo? Ele sabe mais que os professores dele, não porque ele sabe mais, mas porque a Bíblia sabe mais que esse cara. Então ele conhece a Bíblia, então ele acessa a Deus, e Deus sabe de tudo. Então o que eu fazia como solteiro para pregar para a família? A pergunta: o que a Bíblia diz sobre família? E eu lia o que a Bíblia diz sobre família, explicava o que a Bíblia diz sobre família e aplicava o que a Bíblia diz sobre família. Entendeu? Então falava o meu coração, sim, mas não era a minha realidade. Hoje é. Entendeu? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Nenhuma dúvida? Pergunta? Pode perguntar aí. Então vamos encerrar por aqui. Deus abençoe você que acompanhou os nossos vídeos, nossas aulas aí. Que Deus te edifique muito através desses encontros e nós também, né, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Se o propósito de Deus é fazer cada um de vocês um pregador, que isso tenha contribuído para todos nós aqui. E eu desejo do meu coração que você tenha interesse mesmo. Eu quero ajudar você a ser. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por nos abençoar, por nos ensinar, por nos usar, nos habilitar, por tantos homens que foram como desbravadores de Deus, abriram caminho, trouxeram literaturas
poderosos para que a sua igreja fosse facilmente abençoada nos dias atuais. Muito obrigado. Levanta novos pregadores, meu Deus amado, levanta novos mensageiros. Coloca uma semente que se tornará dentro de nós uma árvore formosa, forte e frutífera, que é o ministério da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos?